Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, only on Netflix. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Praça do São Sepulcro, Milão, 13 de março de 1919. É manhã na praça. Os sinos da igreja soam pela brisa. A praça é pequena, o espaço é escasso. Um homem careca gasta a calçada em frente à igreja. Bate com os pés, anda em círculos, de punhos cerrados, murmura para si próprio. Faz gestos no ar, mas de súbito para. Ouve passos à distância, arregala os olhos. Chegam os restantes. Pelas ruas calcetadas do centro, vêm homens de meia-idade, fardados a rigor. Chegam desconfiados, a olhar para os cantos, à espera de quem os pare. Mas nada. Ninguém os vem travar. O homem careca começa a falar. Mostra uma lista que tem à sua frente. O seu maxilar bate como o de um cão que ladra. E sempre que suspende a voz, sempre que as palavras ecoam pela praça até se dissolverem, o silêncio é preenchido pelo rosnado da multidão. Serão 100, pouco mais de 100, mas gritam e aplaudem como o país inteiro. Por momentos, um raio de sol atinge o homem careca nos olhos e ele é consumido por uma visão. As paredes dos edifícios vibram, quebram, caem aos pedaços. Os tijolos da igreja descem como uma chuva de pedra. O sino é projetado pelos céus a grandes alturas. O sol inunda a praça. Não há paredes, muros, prédios, não há limites. Só escombros. E do outro lado, onde até há um segundo estivera a cidade, o homem vê um mar de gente. Uma maré negra de homens, de braços erguidos, a clamar uma harmonia. Já não são 100 pessoas. São 2.000, 10.000, 200.000. São milhões de almas a cantar a Giovinezza, o hino do Partido Fascista. No episódio anterior de Fasci, deixámos Mussolini no impasse. O seu movimento, os Fasci Italiani di Combattimento, foi humilhado nas eleições de 1919 e lambia as feridas desse desastre eleitoral. Os Fasci foram fundados por Mussolini a 23 de março daquele ano, durante um comício na Piazza San Sepolcro, em Milão. Estavam presentes uma modesta centena de pessoas. Eram de 4 tipos diferentes: veteranos das Forças Armadas, ou mais especificamente, ex-arditi, sindicalistas de esquerda virados nacional-sindicalistas, ex-socialistas como Mussolini e a ala futurista
do poeta Marinetti. Esta variedade não nos surpreende. À época, o movimento ainda se apresentava como uma espécie de terceira via entre a direita reacionária e os excessos da esquerda. Mesmo depois do desastre das eleições de 1919, os fasci cresceram, mas ainda eram poucos. 31 grupos locais, espalhados pelo país, com um total de 870 membros. E entre eles reinava a desunião. Mussolini não era ainda o líder forte deste seu partido. Aliás, apesar de membro fundador, Mussolini era apenas um de um comitê de 10 e funcionava oficialmente como um primus inter pares, um representante de um grupo de iguais. Um líder que ainda não liderava. A reação de Mussolini à derrota de 1919 foi inicialmente de contenção. Com Cesare Rossi, editor de um dos periódicos de lealdade fascista da época, Il Faccio, Mussolini tentou uma estratégia intermédia. Moderar o partido, retirar-lhe algum do seu espírito revolucionário e, dessa forma, roubar votos à esquerda moderada. A ideia teve algum acolhimento e o partido continuou a crescer. 2 anos depois, os Fasci Italiano di Combattimento contavam já com 61 fasci locais e um total de 2.350 membros. Paralelamente, crescia também a influência da experiência de D'Annunzio Encarnaro. E nos congressos do partido começam a ver-se os punhais e camisas negras dos Arditi, numa transição para uma estética crescentemente militarista. Ainda assim, independentemente das camisas negras e punhais, o objetivo continuava a ser a moderação estratégica, algo que não agradaria a membros mais radicais, como Marinetti, que viria a abandonar o partido em sinal de protesto. Mas a contenção durou pouco. Os 2 anos de 1919 e 1920 ficariam conhecidos como o Biennio Rosso, ou Biennio Vermelho, e foi durante esse período que o movimento de Mussolini deu aso à sua vocação para a brutalidade. Primeiro, encontraram os inimigos perfeitos, os socialistas. Desde o rescaldo das eleições, que, principalmente no norte de Itália, reinava a instabilidade entre trabalhadores e grandes proprietários industriais. O braço armado do Partido Socialista Italiano, a Guarda Vermelha, apoiava as greves e motins de trabalhadores que encerravam fábricas e atacavam a indústria agrária moderna, especialmente na zona do Vale do Rio Pó. O Partido Socialista via um misto de ação direta com ganhos parlamentares como forma de atingir a ditadura do proletariado, preconizada tanto por Marx como Lenin. O Estado italiano foi incapaz de conter a violência e até alguns dos pequenos e médios proprietários começaram a sentir-se ameaçados pelas ações dos socialistas. Só em 1919 houve 1.663 greves industriais e mais de 100 de greves agrícolas. As ações dos sindicatos levaram a que uma fasquia dos proprietários ganhasse novas simpatias, em particular por aqueles que conseguissem travar a violência. Foi aqui que os fascistas encontraram um nicho político. Tornaram-se na reação armada contra os ataques socialistas. Já sabemos que Mussolini e muitos ex-socialistas, como ele, quebraram com os seus camaradas a propósito do internacionalismo do partido durante a Grande Guerra. Para Mussolini, os socialistas sonhavam com uma revolução proletária mundial, em vez de se preocuparem com os problemas de Itália, e pelo caminho fechavam fábricas e destruíam a agricultura. Ou seja, os italianos comuns pagavam o preço da utopia socialista. Era preciso travá-los, não com eleições ou comícios,
mas usando a mesma moeda. O combate mais direto possível contra a Guarda Vermelha e os grevistas apoiados pelo Partido Socialista. Não nas urnas, mas no campo de batalha. Foi nesta altura que o braço paramilitar dos Fasci começou a crescer em força. Os camisas negras, criados à imagem dos Arditi, começaram a atacar a Guarda Vermelha e a estabelecer-se como defensores dos proprietários locais. Os vários Fasci espalhados por Itália, principalmente no norte, passaram a ter esquadras de camisas negras associadas diretamente a si numa tentativa de combater os socialistas. E a irritação com as greves e revoltas era tanta que os camisas negras foram recebidos como libertadores. Uma elite italiana, bem como vários representantes locais do governo central, começaram a apoiar diretamente as ações dos fascistas. E este é um importante momento na viragem do partido à direita, longe do ligeiro socialismo que parecia defender no início. Até agora, a oposição à esquerda fazia-se nos jornais e nos discursos, mas a partir do Biênio Vermelho haveria sangue. E para Mussolini, agora claramente ao serviço dos proprietários, este era um desvio estratégico. Queria salvar a nação italiana da ditadura do proletariado, ganhar aliados no interior do país e no governo. A seu tempo, os trabalhadores seriam protegidos. A crise terminaria. E quando o campo de batalha ficasse vazio, os Fasci surgiriam como os verdadeiros defensores de Itália. Esta não foi a única novidade no programa do Partido Fascista. As ações fascistas tiveram desde o início um certo cunho anti-minoria. As minorias eslavas de regiões como Trieste, perto da atual Eslovénia e Croácia, eram menos amenas ao projeto da nação forte italiana e viram-se sob o ataque dos camisas negras. Em junho de 1920, os fascistas de Trieste incendiaram o Hotel Balkan, edifício utilizado como centro cultural de uma minoria eslovena. Em escalas diferentes, momentos de violência, como estes, passaram a ser comuns. Entre os ataques a grevistas e incêndios em hotéis, o fascismo espalhou-se como uma teia pelo interior do país. Cada fácio foi crescendo por si só, sob a chefia de vários líderes locais que comandavam esquadras de camisas negras, aos quais se iam juntando jovens contagiados pelo entusiasmo fascista. E de acordo com o testemunho da época, cada região tinha o seu próprio fascismo. Nacionalista e conservador em Veneza. Irredentista e provocador contra eslavos e germânicos nas fronteiras a nordeste. Reforçado por pequenos conflitos e vendetas pessoais ao nível local um pouco por toda a parte. O fator que uniu os fascistas, como começavam a ser conhecidos, era na época a proteção do capital contra a ação dos socialistas. Surgiram então vários líderes fascistas locais que foram ganhando cada vez mais poder e estatuto. Entre eles, Italo Balbo, líder do movimento em Ferrara, um veterano da Primeira Guerra que aderiu aos Fasci em 1920 e que viria a ser o número 2 do regime de Mussolini. Balbo era o protótipo do novo homem do fascismo. Heróico, patriótico, inteligente, destemido. Era também, dizia uma fonte na altura, o único dos camisas negras que sabia sorrir. Tornar-se-ia no grande piloto fascista e teria a cidade de Ferrara a seus pés. Sempre com um sorriso na cara. Um homem em particular mostrava-se satisfeito com a confusão gerada pelos fascistas. Giovanni Giolitti.
o anterior primeiro-ministro que se aproximava agora dos 80 anos. Mestre das coligações centristas da era transformista, viu os fascistas como um grupo mal enjorcado, de espalha-brasas, que ele poderia facilmente usar e descartar para combater a ascensão dos socialistas. Parte do seu trabalho já estava feito. Em 1921, aproximavam-se rapidamente novas eleições. A data marcada era 15 de maio. E em janeiro desse ano, dera-se uma ruptura importante no seio do Partido Socialista. Parte do partido quebrou com a liderança e fundou o Partido Comunista de Itália. Eram 3 os seus líderes: Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci, o famoso teórico do comunismo italiano, e Nicola Bombacci, um amigo e ex-colega de Mussolini no Partido Socialista. Gramsci deixara a certo ponto registado que achava que os membros dos Fasci eram, e cito, à letra, um povo macaco. Com esta ruptura, o Partido Socialista, um dos fortes vencedores de 1919, estava agora fragilizado. Giolitti viu nesta fragilidade da esquerda radical e na fome política dos novos nacionalistas a sua oportunidade para ser eleito de novo, pela 5ª vez, primeiro-ministro, e acabou por propor aos Fasci de Mussolini um papel na sua coligação centrista conservadora, o Bloco Nacional. Foi uma jogada à direita de Giolitti, um risco calculado que ele estava pronto a tomar. Os fascistas seriam nada mais que um pequeno degrau na sua subida ao poder. No entanto, não contou com o sucesso galopante do movimento. No final do mês de abril, os Fasci contavam já com quase 100 mil membros. Durante o mês seguinte, seriam 187 mil. De repente, os fascistas tinham se tornado um movimento de massas, que incluía uma enorme quantidade de membros da classe média-baixa. Por isso, no dia das eleições, Giolitti descobriu que instrumentalizar os fascistas podia ser mais complicado do que imaginara. Conseguiram 35 lugares dentro do Bloco Nacional, 1/3 do total de 105, sendo um deles ocupado pelo próprio Mussolini. Os Fasci conseguiram também 2 lugares extra fora das listas do Bloco Nacional. Mal chegaram ao Parlamento, os deputados fascistas eleitos pelo Bloco distanciaram-se do mesmo e associaram-se à extrema-direita da Assembleia, que na altura incluía a Associação Nacional Italiana de Enrico Corradini. Giolitti não usara os fascistas como degrau. Eles é que tinham passado por cima dele. Os fascistas mostraram-se hostis ao ambiente parlamentar. O seu desdém pelo sistema democrático era claro. Mas Mussolini ainda pretendia fazer uns certos acordos e parecia acreditar, ocasionalmente, num partido fascista mais à esquerda. Considerou até, em maio de 1921, um acordo com os socialistas caso eles abandonassem o seu internacionalismo, e chegou a falar do absurdo da ameaça do bolchevismo em Itália. Quanto a ele, um medo injustificado. Pouco depois, sem uma maioria convincente, o governo de Giolitti desabou. Seguiu-se mais confusão, mais instabilidade. Giolitti nunca mais tornaria a ser primeiro-ministro e morreria em 1928, aos 85 anos. Em plena era fascista, as suas últimas palavras seriam: "Sou velho, muito velho. Servi em 5 governos. Não consegui cantar a Giovinezza." A Giovinezza, ou Juventude, era o hino do partido fascista. Por falta de força, por falta de vontade ou por excesso de juízo, Giolitti morria sem qualquer tipo de entusiasmo pela força emergente do fascismo, uma força que ajudara a criar.
O primeiro-ministro que se seguiu a Giolitti foi Ivanhoe Bonomi, nome dado em homenagem ao famoso romance heróico Ivanhoe, de Sir Walter Scott. Bonomi tentou enverdar pelo mesmo heroísmo do seu homónimo. Quis apaziguar os fascistas com elogios estratégicos, ao passo que tentava aqui e ali reprimir a violência dos camisas negras. A sua ambição não parecia desmedida. Tal como os socialistas antes deles, os fascistas pareciam um partido fragmentado. Por esta altura, era uma espécie de soma de vários regionalismos, mas também uma mistura de várias personalidades fortes, líderes locais que poderiam a qualquer momento suplantar a liderança de Mussolini, o fundador original e líder dos Fasci em Milão. Italo Balbo era um deles. Dino Grandi, o líder fascista da cidade de Bolonha, que tinha sobrevivido a uma cilada de guerrilheiros de esquerda, era outro. Pietro Marsites, líder do movimento em Veneza, era ainda outro. E Roberto Farinacci, um violento anti-bolchevique e líder fascista, em Cremona, com opiniões fortemente antissemitas, era uma figura de destaque. Num detalhe interessante, Farinacci, que se auto-intitulava de Raj, um título etíope, equiparável a duque ou príncipe e relacionado com a palavra Rastafari, foi a certo ponto apanhado a espancar um deputado do Partido Comunista no bengaleiro do Parlamento. Farinacci não era o único fascista com uma inclinação por espancar gente, e não foi o único a adotar o título de Raj. Rapidamente, os outros líderes fascistas locais começaram a fazê-lo também. Ou seja, o movimento tinha encontrado a sua própria direção sob a liderança destes líderes locais. Tudo com muito pouca intervenção de Mussolini. E se finalmente tinham no Parlamento um espaço político, faltava apenas encontrar outra coisa. Outro elemento que poderia levá-los ao topo. A união. Que é como quem diz, uma única liderança. Um único homem forte que pudesse governar sobre tantos homens fortes. Mussolini queria algum tipo de controle sobre os seus líderes locais e os camisas negras que estes comandavam. No ano de 1921, houve pelo menos 207 mortes por motivos políticos, e a lista das vítimas socialistas era claramente superior à dos fascistas. Mussolini começou a desencorajar os excessos de violência dos camisas negras. Chegou até a promover um pacto de pacificação, que foi assinado entre os fascistas e o Partido Socialista. Muitos fascistas não gostaram desta mudança de ares, especialmente os líderes regionais. E Farinacci, por exemplo, saiu da direção dos Fasci, acusando Mussolini de negociar com os socialistas e de pactuar com uma conspiração judaica. Farinacci, com o seu título etíope, estava constantemente a tentar não ser inferiorizado por Mussolini, colocando-se no mínimo em pé de igualdade a cada oportunidade. Esta foi uma chance para desafiar o seu rival interno. Neste ponto, entre os rás do partido, estava em cima da mesa um destronar de Mussolini. Gabriele D'Annunzio, que tinha sobrevivido à sua aventura em Carnaro e conseguido regressar ileso à Itália, chegou a ser sondado para tomar a liderança do partido. Mussolini foi forçado a tomar posição e correu um enorme risco. Insistiu publicamente que, como líder do movimento, tinha o direito de declarar o seguinte: ou o fascismo o seguia a ele, ou ele não seguiria o fascismo. Para se fazer entender, a 18 de agosto de 1921,
Em protesto contra toda esta contestação interna, Mussolini demitiu-se teatralmente da direção do partido, declarando-se doravante apenas um humilde servo do ideal fascista. Só quem não conhecia Mussolini poderia levá-lo a sério. Apenas 4 meses depois, o homem que supostamente ficara no pano de fundo dos fasci surgiu abraçado a Dino Grandi e Pietro Marsic. Foi o momento culminante do Congresso dos Fasci, em que Mussolini, apesar de continuar sem um apoio maioritário, conseguiu negociar com importantes rás e perigosos críticos e obter as suas lealdades, prometendo-lhes cargos de destaque no futuro do partido. Já Farinacci, sempre desejoso de tomar ele as rédeas dos fasci, sucumbiu nas suas ambições de ter, no mínimo, paridade com Mussolini. A verdade é que, tudo somado, nenhum dos líderes locais conseguiu apresentar qualquer estratégia ou proposta concreta para o partido. Ninguém estava à altura do fascista original. Emergiram finalmente os Fasci como Partido Nacional Fascista, ou PNF. E embora indefinido em muitos aspectos, este partido tinha como líder inequívoco e indisputável Benito Mussolini, o Duce. Ficou também claro nesta altura que o partido deveria adotar uma estética e disciplina marcadamente militares, sendo que os camisas negras passaram a ser sujeitos, por exemplo, a revista militar e a estar sob a autoridade de um comando nacional e não apenas local. Nesta altura, o partido já contava com cerca de 200 mil membros, mais de metade originários do norte do país, os restantes distribuídos entre as outras regiões, incluindo as ilhas. Sabemos que dos 157 mil membros, dos quais há informações detalhadas, uns 87 mil eram veteranos das Forças Armadas. Durante o ano de 1922, o partido receberia mais de 50 mil membros. Já o Partido Socialista, os grandes inimigos de Mussolini, estava em franco declínio, à espera do golpe de misericórdia. A violência política disparou. Cerca de 900 membros do Partido Socialista foram mortos em 1922, embora nem todos às mãos dos fascistas. Mussolini podia ter o poder nas mãos, mas para o manter tinha que rodear-se de generais de confiança, ou seja, de aliados próximos. Um destes homens seria Michele Bianchi, secretário-geral do Partido Nacional Fascista. Bianchi foi uma peça essencial na maquinaria do PNF durante os anos 20. Antigo membro do Partido Socialista, bem como sindicalista e pacifista, Bianchi fez uma mudança ideológica de 180 graus quando Itália entrou na guerra em 1915 e em 1919 já era membro dos Fasci. O seu percurso foi muito como o de Mussolini, com exceção de que Bianchi se voluntariou prontamente para combater na guerra. Os dois foram, aliás, colegas no jornal Avanti. Mas não foi apenas de Bianchi que Mussolini se muniu neste período. O futuro Duce também decidiu que teria de manter potenciais rivais próximos de si. Italo Balbo continuava, em 1922, a usar os camisas negras, que comandava na província de Emília-Romana, para cometer atrocidades contra os comunistas e socialistas, e Mussolini tinha dificuldade em controlá-lo. A solução seria tê-lo mais próximo, debaixo de olho. E seria isso mesmo que aconteceria durante o ano de 1922. Outro que Mussolini manteria próximo de si seria Cesare Maria De Vecchi, outro líder local implacável de uma esquadra de camisas negras, neste caso em Turim. Mas também um veterano medalhado na Primeira Guerra e um monárquico convicto,
E havia ainda Emilio de Bono, um general já sexagenário com uma longa experiência de combate ao serviço do Reino de Itália. Michele Bianchi, Italo Balbo, Cesare Di Vecchi, Emilio de Bono. Este seria o núcleo duro que, juntamente com Mussolini, formaria o quadrumviro italiano, ou seja, a liderança quadricéfala que organizou a famosa Marcha de Roma de 20 de outubro de 1922. Mas lá chegaremos. Entretanto, temos de perceber como reagiu o estabelecimento italiano à ascensão dos fascistas. Será que os temiam? Concordavam com os seus métodos e a sua estética? Ou, tal como Giolitti, acreditavam que podiam usá-los a seu favor? A verdade é que, por motivos diferentes, os fascistas acabaram aceitos até por personalidades improváveis. Os moderados raramente lhes dirigiam críticas, já que o domínio fascista do Vale do Pó era quase completo. Nas Forças Armadas também colheram apoio, não fossem muitos os camisas negras ex-veteranos de guerra. A Rainha-Mãe, mãe de Vittorio Emanuele III, o rei de Itália, tinha alguma simpatia pelos fascistas, não fosse ela uma tradicionalista inspirada pela ideia de déspotas iluminados e fortemente antissocialista. Mussolini até era tolerado no Vaticano pelo Papa Pio XI, conhecido como o Papa Alpinista pela sua predileção por caminhar nos Alpes. Pio XI vinha de uma família de grandes proprietários na zona da Lombardia e era fortemente anti-bolchevique, pelo que uma certa simpatia pelos fascistas não era inteiramente estranha. Em 1922, o estabelecimento foi então aceitando cada vez mais este crescente movimento fascista. Entre as esquadras dos camisas negras e as forças de segurança reinava um estranho estado de coisas. Ocasionalmente, as milícias fascistas eram atacadas pelas forças de segurança, mas nem sempre. Era mais frequente que as brigadas socialistas o fossem. A resistência aos fascistas esmorecia, mas tentou unir-se nesse ano, à volta da bandeira da Alleanza del Lavoro, a Aliança do Trabalho. A aliança incluía o Partido Socialista, a Confederação Geral dos Trabalhadores, um sindicato associado ao partido e outros sindicalistas republicanos e anarquistas. Mas todas estas forças, outrora tão fortes em números, esmoreciam lentamente e era difícil aceitarem uma colaboração com elementos mais moderados. A sua atuação revela o estado do país no ano de 1922. No dia 31 de julho de 1922, a Aliança convocou uma greve geral e um protesto contra a ação impune dos camisas negras. A 29 de julho, Italo Balbo tinha começado uma campanha através da província de Emília-Romana, especialmente nas províncias de Forli e Ravenna, na qual os seus camisas negras destruíram várias sedes socialistas e comunistas. Balbo tinha apelidado esta ação, sugestivamente, de Coluna de Fogo. As Forças Armadas pouco fizeram face ao desastre. A nível nacional, a greve e protesto da Aliança acabou por falhar. Mas na cidade de Parma, que apesar de ser na região natal de Mussolini, era ainda um reduto esquerdista e a adesão foi enorme. E a coluna de fogo de Italo Balbo dirigiu-se para lá. O que se seguiu não foi só mais um confronto entre socialistas e fascistas. Foi uma quase guerra civil. A história dar-lhe o nome de O Cerco de Parma. Um cerco de enormes proporções, com barricadas erigidas em Oltre Torrente, o bairro mais antigo da cidade, tanto pelos locais como por milícias da esquerda radical. Entre eles estavam os Arditi del Popolo, ou Arditi do Povo, uma espécie de imagem espelho dos camisas vermelhas, ou seja, um grupo composto
entre outros, também por vários ex-arditi, mas de ideologia esquerdista. O seu símbolo representava o fascio romano, adotado como bandeira pelos fascistas de Mussolini, a ser destruído por um machado. Ao todo, naquele dia, o núcleo das forças socialistas eram 400 homens armados. A população estava do seu lado. O problema é que Ítalo Balbo fez-se chegar a Parma com uma força de 10.000 camisas negras. A resistência aos fascistas, inacreditavelmente, foi dura. As forças de segurança assistiram ao conflito sem que a sua intervenção se fizesse sentir. Passada quase uma semana, a 6 de agosto, os fascistas perceberam que seria impossível tomar controle da cidade sem que o conflito se tornasse no massacre e no início de uma possível guerra civil. Gerou-se um impasse. As barricadas de Parma foram demais para os fascistas. Desta vez, os camisas negras recuaram, declarando falsamente vitória. Balbo podia ter perdido a batalha, mas o Partido Nacional Fascista queria ganhar a guerra. Foram precisos apenas 3 anos. De 1919 a 1922, o movimento de Mussolini evoluiu de meia dúzia de milícias orgânicas para um partido com representação parlamentar e dezenas de milhares de combatentes vestidos de negro. O trajeto não foi fácil. À medida que crescia, o partido teve de conquistar lugares no Parlamento, sanar as suas diferenças internas, controlar grandes áreas de território e ganhar o apoio social. Tal como profetizado por Mussolini, a sua vitória tinha sido arrancada ao país a custo da violência contra outros italianos, em especial os socialistas, comunistas e minorias. E apesar destes métodos, Mussolini conseguiu aproximar-se de setores estratégicos, das classes médias, do exército e até do rei e do Vaticano. No entanto, talvez o mais chocante tenha sido o papel dos moderados, presos entre 2 extremos. Qual deles o mais violento e utópico? Os moderados não conseguiram levar a cabo mudanças reais em Itália e acabaram por ter de escolher um extremo para poder combater o outro. Ao legitimar os exageros e a violência, os moderados só cavaram a própria sepultura, deixando uma estrada aberta para Mussolini e os seus camisas negras. E como diz o ditado, todas as estradas vão dar a Roma. Era a última peça, o último degrau. Roma tinha de cair. Olá a todos, o meu nome é Luís Sousa, sou o responsável de conteúdos da Broá Podcast. Para acabar este programa, queríamos deixar só uma nota importante. O 4º e último episódio de Fasci não sairá na data prevista de 19 de Abril por causa da Páscoa. Sairá, sim, a 3 de Maio, 15 dias depois, mantendo a periodicidade de 15 em 15 dias. Esperamos ver-vos todos lá e muito obrigado. Fasci é um podcast da série Sapiens produzido pela Broá Podcasts, narrado por João Craveiro. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa. Coordenação de guião por Renato Rocha. Escrito por Hugo Simões. Pesquisa por Hugo Simões. Direção técnica de Rita Cabrita. Sonoplastia de Sara Milan. Identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa.